Eu assisti a Uma Ideia de Você, que é o novo filme de comédia romântica que já está disponível no catálogo do Amazon Prime Video e que traz aquela máxima dos opostos se atraírem de novo, mais uma vez, para as comédias românticas. Eu até li alguém falando algo com o qual eu concordei bastante, que é que esse filme aqui é como se fosse um Notting Hill, né? Um lugar chamado Notting Hill, que é aquele filme com o Hugh Grant e a Julia Roberts, só que é o contrário, porque nesse caso aqui é a mulher que é uma anônima que está se envolvendo romanticamente com um cara famoso, e é claro que a fama vai ter um papel muito importante em separá-los e também em colocar, digamos assim, uma pedra no sapato da relação entre os dois. Eu gosto de duas coisas nesse filme. Eu gosto principalmente do fato de que ela ser mulher dificulta muito as coisas para ela na hora de namorar um cara mais novo e um cara famoso, porque as acusações, o bullying, o cancelamento que ela sofre são infinitamente maiores. A gente sabe disso por ela ser mulher. Tem até uma frase do roteiro com a qual eu não poderia concordar mais, que é: a sociedade, as pessoas não gostam, a sociedade odeia mulheres felizes, principalmente mulheres felizes na cama, e eu acho que isso aqui faz muito sentido ao longo do filme. E outra coisa que eu acho que é até legal é como o filme explora a questão de pessoas muito famosas, muito ricas, não conseguirem ter tanta facilidade em desenvolver relacionamentos duradouros. Tadinhas, não é mesmo? Mas no filme eu acho que esse conflito funciona. Infelizmente, porém, eu não consigo acreditar na atração nem dele por ela, nem dela por ele, principalmente da maneira que acontece. Uma atração que é praticamente imediata e também tão forte desde o início. Eu não comprei essa relação dos dois em nenhum momento, e isso é algo que você precisa ter, né? Esse tipo de relação, de você acreditar naquele relacionamento para que uma comédia romântica funcione. Soline Anne Hathaway é a dona de uma galeria de arte em Los Angeles que se separou do marido e acabou de completar 40 anos. Hayes Nicola Galitzine é um jovem vocalista de uma boy band de sucesso. Como esta é uma comédia romântica, os dois vão viver uma tórrida história de amor. Ok. Ele gosta do fato de ela ter conhecido ele e não ter imediatamente o reconhecido por ele ser um cara famoso, porque, claro, ele é um cara mais famoso nas gerações mais novas, da filha dela, por exemplo, e ela não reconhece ele. E eu acho legal que ele se interesse por uma mulher, como ele já tá cansado delas virem a ele por causa da fama, por causa do sucesso, sem conhecê-lo de fato. E ele tem a oportunidade de começar uma relação do zero como pessoas normais começam. Eu também acho que faz sentido ela se empolgar, principalmente depois que eles já estão ficando, com o estilo de vida luxuoso dele, com o fato de ela poder viajar pela Europa, né, só ficando em locais muito luxuosos, e ela também se empolga com a juventude, porque chega um momento da vida da maior parte das pessoas em que elas acabaram de abandonar a juventude e tudo que as reconecta a essa fase da vida delas acaba ganhando uma conotação de empolgação e também de retorno a uma idade da qual elas sentem falta. Eu acho que esses elementos funcionam no filme, mas principalmente no começo, o flerte é um pouco inverossímil, né? Ele fica obcecado por ela. E eu não acho que um cara com a fama dele, um cara com o estilo de vida dele, ficaria tão obcecado assim com uma mulher apenas porque ela dá pra ele a possibilidade de ver um romance mais normal com alguém que não tá interessado apenas ou inclusive na fama dele. E esse é um daqueles filmes que, para fazer com que essa atração mútua se sustente, né, para fazer com que a gente continue vendo que eles estão cada vez mais interessados um no outro, faz com que atitudes completamente triviais e banais ganhem aos olhos um do outro, né, e o filme quer que ganhem com a gente também, uma aura de, oh meu Deus, caramba, olha só como essa pessoa é especial. Por exemplo, tem um momento lá em que ele vai na casa dela, eles estão num date, é o primeiro date deles, o primeiro encontro, meio que improvisado, mas ela faz um sanduíche pra ele e ele fica, meu Deus, toda hora, né, falando de quão bom é aquele sanduíche. Gente, o quão especial consegue ser um sanduíche que você faz com pão de forma, com tomate, com alface e com algum tipo de proteína, né? Pode ficar bom, mas normalmente vai ficar bom da mesma maneira que os outros também ficam bons, né? Qualquer pessoa consegue fazer um sanduíche desse de maneira decente, mas pro filme funcionar, para que você acredite que aquela história realmente tá rolando e que eles têm um interesse cada vez maior um pelo outro, ele precisa ficar encantado
com o sanduíche dela. Da mesma maneira, ela conta lá a história dela, ela se abre, ela é vulnerável com ele, e qualquer comentário, lugar comum de sabedoria popular que ele faz para dar um conselho ou para analisar a situação de vida dela, ela já fica com um olhar assim de, gente, quem é esse homem? Né? Caramba, olha como ele é sábio, quando na verdade ele tá falando a maior obviedade do mundo. Eu acho que o filme ganha certa atração à medida em que eles começam a ficar e quando eles começam a ter os primeiros problemas no relacionamento deles. Porque um problema que eu sempre vejo em comédias românticas é que comédia romântica precisa ficar forçando conflitinho, precisa ficar inventando problema para afastar os dois que a gente já sabe que se amam e já sabe também que vão ficar juntos no final. Nesse filme aqui, eu até acreditei em alguns obstáculos, apesar de eles serem tratados com um pouco de exagero. Por exemplo, a filha da protagonista se afasta dela, elas são tão unidas, né? E ela acaba preferindo ficar mais com o pai, de repente, de uma maneira muito drástica, à medida em que a mãe começa a ter problemas com a mídia, começa a sofrer bullying, cancelamento, etc. Eu acho que é um pouco drástico demais. Você, pelo menos, entende, por outro lado, que ela está enfrentando problemas que as pessoas realmente enfrentariam na vida real e principalmente sendo uma mulher nos dias de hoje. Então eu gosto desse momento, eu acho que a meiuca do filme ali é o momento que funciona melhor, mas eu acho que o filme rapidamente já se agarra de novo nos clichês, nas convenções do gênero comédia romântica, como se estivesse caindo num barranco e se agarrando a qualquer raiz, qualquer plantinha que aparece, ele se agarra nesses clichês, nessas batidas, nessas convenções. Por exemplo, né, apostar em coincidências absurdas, que não precisava ter esse tipo de coincidência, gente. Esse filme estava indo relativamente bem quando ele começa a usar essas coisas. Por exemplo, tem um momento em que a protagonista está conversando com o ex-marido e ela acabou de voltar de uma viagem para a Europa, na qual ela viajou por várias cidades europeias, ficou só em hotel de luxo e tal, né, e foi nos restaurantes mais famosos, e o ex-marido dela tem um amigo que inclusive era amigo em comum com ela, e ele viu a mulher com o novo namorado dela lá no restaurante, aos beijos e tal, e o cara é famoso, é muito mais jovem do que ela, ou seja, ele descobre isso porque o amigo dele viu ela ficando com esse cara lá em Roma. Olha o nível da coincidência. O cara tinha um amigo que estava num restaurante em Roma, no qual os dois estavam, ela não viu ele, mas ele viu ela beijando o cara bem na hora que ela estava beijando esse cara. Então esse filme, ele vai recorrer a alguns desses clichês, a algumas dessas conveniências, né, a algumas dessas coincidências, para aumentar, e eu acho que não precisava, os conflitos e fazer a gente acreditar que talvez aquilo não vá dar certo mesmo. Acredito também, e aqui eu vou te dar um spoiler, se você não quer saber nada sobre o final do filme, vai lá ver o filme e depois volta para terminar esse vídeo. Olha só, você tá avisado. Eu acredito que o final do filme também é conveniente demais, também é certinho, bonitinho, ajeitadinho demais. Por exemplo, eu adoraria um final aberto nesse caso aqui, porque quando eles falam meio que a sério e meio que só pra ter algum tipo de consolo na despedida, que eles vão esperar 5 anos pra ver como a vida dos dois estão, pra ver se eles se reencontram, se o sentimento continuou ou não, eu acredito que o filme ganharia muito se a gente parasse, né, de ver aquela história, se o filme acabasse sem a gente saber se depois de 5 anos eles vão se ver, se reencontrar ou não. Eu acho que seria um final agridoce, seria um final perfeito, porque ao mesmo tempo em que você sairia da sala de projeção com esperança de que eles ficassem juntos de novo, ainda seria muito mais para fazer você pensar sobre as situações da vida que são muito incertas, né, que muitas vezes tem uma pessoa que você ainda ama e que pode ser sim que um dia ela volte para sua vida, mas isso você só vai saber quando ela voltar. Mas é claro que eu sempre falo aqui que a gente tem que analisar, a gente tem que dar opinião sobre o filme que a gente viu e não sobre o filme que a gente gostaria de ter visto. Esse era o final que eu gostaria de ter visto. O final que eu vi foi um final certinho, bonitinho, ajeitadinho, em que eles se reencontram e você olha no olhar dos dois que o amor ainda está ali, que a atração ainda está ali, blá, 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 blá. Eu sei que muita gente vai sair super satisfeito com isso, vai achar super fofinho, mas de novo, vou repetir os termos aqui, um clichê, uma convenção do gênero que eu acho que enfraquece o filme como um todo. O filme até tinha potencial, mas ele se agarra demais a esses clichês e a essas convenções e facilidades do gênero para se destacar. A gente sempre quer que uma comédia romântica, ainda mais que esse subgênero tá em alta de novo agora, voltando com tudo em Hollywood, a gente torce para que elas sejam diferentes, que elas sejam melhores do que a média, mas eu não posso dizer
Isso sobre esse filme aqui, Evidências do Amor, que é o filme brasileiro com o Fábio Porchat e com a Sandy, ainda é a minha comédia romântica favorita de 2024. E sim, eu vi Todos Menos Você, tem crítica aqui no canal. Esse filme aqui, pelo menos, é melhor do que aquele. Se você chegou aqui, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, isso me ajuda muito. Não se esquece de dizer aqui nos comentários também o que você achou do filme. Eu quero saber, você gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica? Interage com o vídeo porque isso me ajuda muito, né, para que o YouTube espalhe esse conteúdo cada vez mais aqui na plataforma. Clica no sininho em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso. Um abraço, tchau!